Todos sejam bem-vindos a mais uma aula nossa online e hoje a gente vai fazer a confecção da nossa plaquinha de projeto, certo? Eu estou aqui com os componentes, tá? Com a plaquinha, com o papel impresso, certo? Eu vou fazer por transferência térmica e, eu imprimi essas folhas. Essas folhas elas foram impressas numa impressora laser, tem que ser a laser porque é necessário o toner, tá? E em papel crochê. Tá? É um papel não tão difícil de encontrar e qualquer coisa, em qualquer gráfica você encontra, você pode mandar imprimir esse projeto, tá? Então vou encaixar aqui. Certo? Tá aqui a nossa mesa de trabalho. Bom, eu cortei essa placa, eu comprei uma placa maior, a 30 por 10. E aí eu cortei essa primeira parte dela, dá pra ver que não cortei super retinho, aqui. Bom, e aí ó, você pode ver que eu comecei a manusear ela tá meio opaca, certo? Então aqui começa a oxidar em cima. Antes de fazer a transferência aqui, esse óxido aqui não me interessa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar o Bombril até ficar brilhante, tá? Então vamos lá. Eu posso aproveitar, inclusive, para tirar essa tinta da marcação do corte que eu fiz, Deixar mais limpinha a minha placa. Antes de terminar, ó, para vocês verem a diferença que dá, ó. Agora ela tá brilhante. Tá arranhada por causa do Bombril, não tem problema, mas ela tá brilhante, tá? Bom, terminando o processo aqui, tentar não colocar mais o dedo na placa igual eu acabei de fazer. Tá? Eu quero ela brilhante assim. Tá. O papel, então, tá aqui o nosso circuitinho, certo? Ele tá aqui. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou soprar um pouco, porque ficou muito resto de Bombril, E aí eu vou colocar aqui o meu desenho, tá? Tá sobrando um espaço, certo? Não tem problema. Eu não vou arrancar ele agora, tá? Bom, como é que faz aqui? Tem gente que passa e prende isso daqui com fita crepe. A única fita que você deveria usar se você quiser prender esse circuito é a fita crepe, que é uma fita com base de um papel, certo? De celulose. Nenhuma de borracha pode fazer, senão você vai estragar a placa, Você vai grudar, vai derreter, vai grudar. Certo? Eu não acho que não precisa, porque o processo que eu vou fazer, lembrando que o combinado é eu tentar fazer o mais caseiro possível, então não estou usando soprador e também nenhum tipo de estampo térmico que dá para usar, tá? Eu vou usar o clássico do ferrão de passar roupa mesmo, tá? Que aí todo mundo tem um acesso melhor. Então como é que eu vou fazer? Já explicando antes de começar. Eu vou pegar o ferro e colocar em cima da minha placa e deixar um minutinho, 2 minutos no máximo, para fazer justamente ele grudar, certo? Depois que ele grudar aqui, eu vou começar a passar mesmo ela para distribuir o calor, tá? Depois, essa parte branca que vocês estão vendo aqui, ela vai começar a ficar transparente por causa do calor, certo? Quando eu começar a ver a trilha, eu vou passar bem com a pontinha assim, ó, nas trilhas, para forçar ela a sair e grudar no cobre, tá? E por último, ó, eu tenho aqui um baldinho de água que eu vou jogar essa placa logo depois, tá? Eu vou explicar logo em seguida isso daqui. Então, eu vou começar a fazer a transferência térmica aqui, tá? Ó, então, coloca, certo? Se mexer, tira, coloca e larga aqui. Qual é a temperatura do ferro que você está usando aí, professor, Porque a gente tem ferros com várias temperaturas e tudo mais. Simples, quase é mais quente. No meu caso aqui ela não é numerada, ele está marcando como algodão, certo? Depois disso só tem linho,
Que eu consigo ver daqui. Então, essa é a que eu coloquei, uma das mais altas desse ferro de passar roupa aqui. Precisa de bastante calor. Para quem procurar depois aí a transferência com soprador térmico, vai ver que o soprador térmico ele chega em temperaturas muito mais altas do que o ferro de passar roupa. Ou quem tem alguns vídeos também que a pessoa faz com máquina de estamparia, também é instantâneo quase o negócio, porque na estamparia você tem temperaturas muito mais altas do que um ferro de passar roupa chega, certo? Então não tem problema, lembrando, você está lidando com cobre. A minha placa, no caso, ela é de fibra de vidro também, certo? Boa para temperatura. E o papel não vai pegar fogo nessa situação, né? Porque eu não estou colocando fogo direto nele, eu estou colocando só calor, tá certo? Bom, ó, pode ver que já grudou aqui a minha plaquinha. Agora eu vou começar, ó, tranquilamente a passar. Vocês conseguem ver outra coisa, né? Que no começo das aulas eu falei, quando a gente ia fazer plaquinha, que a nossa bancada aqui é uma bancada de granito, não é isso? E aí, o que eu coloquei embaixo? Coloquei madeira, tá? Porque o granito, ele é muito gelado. E aí, ele normalmente atrapalha nessa transferência e na soldagem também, certo? Vocês já tinham feito uma plaquinha e vocês sabem disso bem, que a gente comentou no dia da placa, tá? Então, lembrar disso daí, porque depois vai ser importante, né? Você não ficar fazendo serviço dobrado, tá? Tá difícil aqui porque é deslizante a superfície. Uma coisa que normalmente eu faço, que eu esqueci de fazer, é pegar uma fita dupla face, alguma coisa, e colar no outro lado, né? Alguma coisinha, uma fita crepe normalmente, né? Tem até ali no material. Eu recomendo vocês isso daí, tá? Mas vamos lá. Quanto tempo demora esse processo, professor? 10 minutos, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui agora e vou voltar quando tiver em um outro momento, tá certo? Agora, né, como vocês podem ver, ó, estou na etapa que é passar a ponta, certo? Né, na ponta ela é muito quente, né? Então estou forçando com que ela fique solte a tinta, né? Como que é qual que é o objetivo desse método aqui que a gente está fazendo? O toner, ele é uma espécie de um polímero, um pozinho, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou esquentando para que ele saia do papel e grude no cobre, tá? Então, é como se eu pegasse a minha impressão e reimprimisse em cima do circuito, tá certo? Então, se eu tentar, professor, se eu tentar com jato de tinta, funciona? Nunca tentei e não tenho nenhum relato que eu vi que funciona. Professor, esse papel aí que você falou, crochê, você falou que é fácil de comprar, mas e se eu não tiver? Tem outros papéis que consigo imprimir? Tem, mas é mais caro, que seria o papel fotográfico, ou tem gente que tem um papel aí que também é da família do fotográfico, mas que é vendido como papel gloss, também funciona. Normalmente, ó, vou deixar aqui um pouquinho, repare que são papéis que eles têm uma face, ó, bem brilhante, tá? Então, por quê? Porque você imprime no lado brilhante, ó. Do outro lado, esse aqui é dupla face brilhante, mas tem uns que do outro lado é fosco, tá? E essa parte brilhante, ela gruda o toner, mas não gruda tão bem igual seria num sulfite, por exemplo, tá? E aí, justamente, eu só transfiro. No sulfite também dá, só que é mais fácil fazer nesse tipo de papel, tá? Sendo impressora laser, é tranquilo essa impressão aqui, tá? Uma coisa que tem que ser lembrada também, ó, é o seguinte.
Eu guardo... Uma coisa que é importante ser lembrado é o seguinte, eu guardo algumas lembranças de aulas anteriores e, ó, a gente não pode deixar muito tempo, né, a placa no calor, ó. Senão acontece isso, ó, forma a bolha, formou a bolha, você perdeu toda essa região, aqui no caso são duas placas que foram embora mesmo, tá? Então, eu guardo essas lembranças de momentos anteriores, certo? Porque você não pode esquecer aqui, a menor bolinha no meio do seu circuito pode ser, né, o fim dessa placa aqui. Não que você não consiga usar o resto do cobre, mas aí você vai ter que fazer. Se der errado aqui, né, se eu na hora de transferir der errado e a tinta não tiver saído bem, simples, você vai pegar isso daqui, tirar o papel, fazer um do novo do zero, tá? Passa o bombril para tirar a tinta, certo? E aí começa do zero, tá? Bom, eu acho que já está bastante tempo aqui. Eu vou pegar e vou colocar ele na água, tá? Tá aqui, ó, dentro do meu potinho com água mesmo, certo? E aí eu vou largar ele aqui, gente, até o papel dar uma derretida. Professor, mas eu vi na internet que o cara, ao fazer isso daí, ele já puxava e já saía. Concordo, dá para fazer isso daqui também. Porém, para quem não vai fazer, tá fazendo a milésima placa, é bom esse método aqui, né? Eu já vi alguns semestres fazendo e ele funciona bem. Pode ver, ó, que já começa o papel a ficar transparente, você já começa a ver a trilha. Então, eu vou esperar aqui alguns minutos e vou desfazer aqui esse meu papel, tá? Ó, como vocês podem ver, ó, eu só tô passando a mão aqui, certo, né? Eu acabei de tirar da água. Eu tô aqui passando a mão, certo? E tá saindo só o papel, a trilha ficou, tá? Na dúvida também, se faltar alguma trilha, depois você completa com uma caneta piloto, tá? Esse marcador permanente aqui, certo? Você completa a trilha, você refaz a trilha e aí na hora de corroer, lembrando que tem mesmo esse formato de desenhar, tá? Então você pode usar ele para ajudar. Outra coisa que precisa ficar claro para vocês, ó, já está quase saindo tudo, é que em nenhum momento aqui, tá? Eu tô passando a unha, tô só passando o dedo mesmo, porque o objetivo é o papel ter derretido na água, tá? Eu não quero, de novo, tô tentando fazer, principalmente aqui, do jeito que vocês, a maior parte de vocês ainda não fez nenhuma placa desse tipo. Eu tô tentando fazer do jeito mais tranquilo possível, tá? Sem estresse, né? Igual a gente falava na aula, a terapia aqui de fazer, tá? Então, ó, pode ver, ó, a parte esse papel que está entre as trilhas, tá? Ele não necessariamente eu preciso tirar ele, tá? Eu posso tirar se eu que nem aqui está saindo fácil. Mas se você vê que só a parte mais grossa está saindo e a fina está ficando, não tem problema, tá? Aí de tempo em tempo vem aqui, umedece de novo o papel, tá? Até você conseguir tirar alguma coisa aqui, ó. Já dá para ver que aqui, ó, por exemplo, ó, tem uma trilhazinha aqui, ó, que ela ficou, não sei se vai focar, mas aqui, ó, já dá para ver, ó, um brilhinho de cobre no meio, ela já deu uma complicada aí, tá? Então eu vou ter que fazer algumas correções aqui com a caneta. Agora que focou, ó, ficou bem nítido aqui, bem nessa trilha, ó, que tá com um pedaço de cobre faltando. Bom, ó, nossa plaquinha ficou, né, ó, de novo, não precisa forçar esse papel que está em cima da trilha, a própria solução vai tirar, tá? O nosso escrito aqui, ele ficou muito fininho, né, dá pra ver, devia ter deixado a fonte mais grossa, então talvez a solução arranque isso daqui, mas não tem problema, tá? E aí essas partes aqui do meio que ficaram com um buraquinho de cobre, eu vou preencher então com a minha caneta piloto.
uma coisa da caneta piloto no cobre, que é uma superfície lisa que é importante, tá? É que você só passa ela e você não rabisca e volta. Você só passa, ó, passa uma vez, passa outra, porque se você rabiscar e voltar, ele normalmente vai arrancar a tinta. Aqui em cima, ó, em alguma movimentação do ferro de passar, ele meio que ele esticou um pouquinho minha trilha, ela não era tão grossa assim, tá? Então eu tô dando uns retoques aqui, depois eu vou ter que abrir os buracos. E caso alguma trilha aqui acabe ficando aqui, né, grudar com outra, depois de corroer, a gente usa o estilete, tá? Eu acho que a maior chance não é a trilha ficar grudada uma na outra, mas aqui a nossa solução acaba arrancando trilha, e isso é uma coisa que é chato de resolver depois, tá? Depois que você fizer essa parte aqui com a tinta, certo? Espera secar ela, tá? Não sai colocando isso daqui em solução nenhuma. Espera a tinta secar, que com a tinta úmida ainda, a primeira coisa que a solução vai fazer é arrancar a tinta. E aí esse trabalho de retoque que você está tendo já era, tá certo? Bom, seguindo aqui, ó, eu estou preparando a solução para nossa corrosão, certo? Ó, e a nossa solução ela é bem fácil de ser feita porque o material é tranquilo de ser encontrado, tá? Então, água oxigenada, tá? Eu estou usando uma água oxigenada de 10 volumes porque, ó, ela é líquida, não sei se consegue pegar aí no microfone, mas ela é líquida. As de volume maior, elas são pastosas hoje em dia, elas são cremosas, né? Então, não que não dê certo, se você fizer com essas outras, ela também vai funcionar, tá? Mas para ficar transparente, eu preferi usar a líquida aqui, eu só vou corroer uma placa só, então é mais fácil para mim. O outro são esses limpadores de pedra, né, de cerâmica, que encontra em casas de construção e limpeza. Eu já coloquei um pouquinho separado aqui, tá? Eu cortei, ó, a tampa do que eu usei para colocar aqui, tá? Porque nesse galão aqui, para manusear ele, não preciso nem avisar você, né? Que tem que usar a luva e ficar bem longe dele, assim, do rosto, perto disso daqui, porque isso daqui exala vapor, tá? E não é legal você ficar perto disso daqui, tá? Então eu já separei, olha, tá aqui bem longe de mim aqui um pouquinho, tá? E a regra aqui, gente, é aquela regrinha de química que quem não lembra ou não teve, vale. Primeiro vai a água, já tá aqui, né, o potinho da água oxigenada, e depois eu vou colocar o ácido, tá? Essa é uma regra eterna, né, que foi dita e quase ninguém esquece, porque se eu fizer o contrário, colocar o ácido, colocar a água, na hora que começa a colocar água, o ácido começa a pular. Esse ácido aqui, ele é diluído, o principal conteúdo dele que me interessa aqui, não sei se consegue ver aqui, ó, ácido clorídrico é o que melhor me interessa, tá? Se cair por algum acidente na sua mão e tudo mais, lá vai água abundante aí, água corrente, tá? Porque para não manchar a sua pele nem nada, não fazer nenhum ferimento, bolha e tudo mais, tá? Ele não é fraco, tá? Então ele pode causar alguma coisa aí, então por isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, por isso que eu não fiz na transferência aqui, porque estava usando, né, o máximo de cuidado e as luvas ali. Bom, agora eu vou pegar uma placa, né? Ela já foi feita algumas correções nela. E o que você vai fazer, professor? Só vou jogar ela aqui, tá? Vou jogar ela com a face para cima, não faz diferença, tá? Vou jogar ela aqui, tá? Vou dar um empurrãozinho nela para afundar. Já viu que manchou na hora, certo? E aí eu vou começar a chacoalhar. Você também pode mexer com alguma coisa não metálica, porque se for alguma coisa metálica, ela vai reagir também com essa coisa e vai destruir a
aquilo ali. Eu tenho uma chave de fenda que foi utilizada, eu já vou trazer aqui para vocês verem. Ó, então como eu falei, ó, uma ferramenta que alguém usou uma vez só para mexer aquilo ali, lavou ela depois em água corrente, ó. Mesmo assim, fiz todo o processo de corrosão na minha num alicatezinho de corte que eu tinha, tá? A solução, ela vai ficando realmente esverdeada, tá? Isso aí é justamente o cobre se desprendendo da placa, então eu não acho que é estranho essa cor, não. É verde mesmo que você quer. Ó, nossa placa tá no fim, certo? Já tá basicamente todo o cobre que eu tinha, não tinha nada marcado, indo embora. É importante que você movimente, tá? Porque o que acontece? Quando você não movimenta, ele tira a camada, só que a camada fica aqui em cima do cobre ainda, tá? Então é importante que você movimente o máximo que você pode, tá? Como que a gente vai fazer agora? Eu vou levar na pia isso daqui e aí eu vou fazer o descarte disso daqui, tá? Então, trazendo aqui na pia com um pouco de cuidado, né? A gente tem a curva gigantesca aqui, tá? Aí é o seguinte, ó, a nossa solução, ela não é uma solução muito forte, tá? Então, como eu não vou usar mais, eu vou fazer o descarte direto e vou fazer diluindo em água. Então eu vou deixar, né, jogar bastante água, deixar ela acontecer. Vou tirar minha placa agora, certo? Vou lavar ela uma vez, tá? E vou deixar ele ali na água fazendo a diluição, tá? Enquanto isso, minha plaquinha tá aqui. Como que eu vou fazer limpar a minha placa? Eu vou pegar, ó, e com bombril em água corrente, certo? Eu vou pegar e vou começar a esfregar ela inteira aqui, tirar toda a tinta até sobrar somente o cobre, tá certo? Então essa é a etapa que eu vou fazer aqui na pia e vou deixar o celular ali apoiado ali, tá? Então já volto com a placa pronta. Sequei aqui, né, a plaquinha, tá certo? E aí, ó, o que aconteceu aqui? Já vamos explicar aqui, né? Na pressa de querer almoçar, né? Afinal de contas já é 2h30 da tarde, mas na pressa de querer almoçar, tá, ó. Então, na hora que eu passei o ferro, eu acabei espalhando um pouco mais a tinta, ó. E ele acabou grudando aqui, que deveria ter um corte. Vocês têm o desenho aí, então vocês conseguem enxergar, tá? Em alguns outros lugares aqui também, ó. Aqui é o terminal, os 3 terminais. Então, grudou, né? Os terminais LM, então grudou aqui. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou usar a punção. Eu vou bater em cada lugar onde vai ser o furo, tá? E depois, nesses espacinhos aqui, eu vou passar um estilete para abrir o circuito, tá? Vou tirar o cobre no circuito. Vai ficar arranhada minha plaquinha, professor. Vai ficar... não vai ficar bonita a minha placa. Tudo bem, certo? Principalmente assim, se for a sua primeira placa, ela não precisa ser necessariamente bonita. Você precisa testar, ver se ela vai funcionar, tá? E igual eu que já fiz um monte de vezes, mas acabei fazendo com pressa as coisas, ó. Também vou acabar cometendo algum erro aqui, tá? Então o segredo disso daqui, gente, sempre foi paciência, tá? Para tentar fazer com que seja o melhor resultado possível aqui, tá? Então, né, punçãozinha para depois na hora de usar um furador, né, ou que nem eu vou fazer, usar uma mini drill, tá? Não escapar e já ter marcado os furos, tá certo? Então, ó, eu vou montar aqui e aí eu já volto. Bom, ó, aqui tá a nossa plaquinha, tá, ó. Eu já fiz os arranhões nela com estilete, certo? Para que não tivesse curto-circuito, certo? Vocês estão vendo vários arranhões na plaquinha. Isso que acontece se você tentar fazer rápido, tudo bem? Então, de novo, fazer isso aqui com a maior calma possível. E também, ó, todos os buraquinhos aqui já estão... já bati punção para ficar mais fácil de furar. Eu vou furar usando uma mini drill,
tá? Uma mini furadeirinha aqui que você compra, que na verdade vem várias pontas aqui para você trocar, vem êmbolo de retífica e tudo mais, tá? Ela vai precisar desse adaptador, estou usando uma broca, se não me engano, de 1 milímetro, tá? Ela é bem fininha, na verdade, para alguns componentes até sobra, né? Porque tem que nem alguns resistores e tudo mais vão ser menor, mas é o suficiente. E aí ela vem com esse adaptador, a mini drill, para fazer. Professor, posso usar uma furadeira grande? Pode. Você vai precisar comprar adaptador aí para isso. Professor, e aqueles furadores de placa que parecem uns grampeadores gigantes? Eles também funcionam, mas particularmente eu nunca gostei muito deles, tá? Você tem que tomar muito cuidado para não entortar a ponta dele. E quando entortar a ponta, você tem que, para desentortar, dá muito trabalho desmontar ele, tá? Desmontar e ficar bonitinho, e provavelmente em pouco tempo agora ele vai estragar. Então eu sempre preferi furadeiras, e essas pequenininhas são as que eu mais gosto, mas dá para fazer qualquer coisa aí, tá? Então é só tomar cuidado, né? Ó, verificar se passou do outro lado, né? Verificar aqui, igual aqui passou do outro lado, certo? Lógico, né? Aqui eu tô fazendo uma madeira que já tá nítida, que ela é feita para fazer as furações aqui, né? Ela já tá com todas as marquinhas dela aí, tá? Então, verificar aqui. E assim, a minha placa, ela, igual eu falei para vocês no começo, ela é de fibra de vidro. Ela é mais dura, então é mais difícil de furar mesmo, certo? Se você fizer de fenolite, é bem mais tranquilo essa furação, tá? Mas a minha placa, apesar de parecer, né, ela é de fibra de vidro, então ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Vou terminar de furar a placa aqui. Bom, ó, como vocês podem ver, já está toda furada a minha placa, né? E eu já coloquei o potenciômetro, e aí eu vou explicar o porquê, ó. Alguns componentes, ó, como por exemplo, o nosso LM ou o terminalzinho que eu vou usar como saída do meu circuito, eles têm uma furação muito específica, né? Eles não são diferente de um diodo, que eu posso sair dobrando a perna dele e tudo mais, né? Esses carinhas aqui, eles estão numa estrutura física. Então é bom que eu teste os furos com eles antes de começar a soldar. Porque qualquer coisa eu desencaixo cada um deles, volto para a furadeira, faço algum reparo no furo e aí eu vejo se dá certo, tá? A minha placa é assim, né? Tem o layout, vocês têm acesso a esse layout, tá? Então esse carinha aqui na saída, ó. E aí, ó, pode ver, ó, o furo não tá batendo totalmente, ó. Eu deveria ter feito furo, ó, um pouquinho mais pro lado, tá vendo? Então eu vou pegar a furadeira, vou vir aqui, abrir algum dos dois furos. Esse aqui eu acho que tem mais cobre atrás. E acertar, ó, a mesma coisa para esse cara. Esse cara ele vai com a costa metálica para o começo, na direção do começo da placa, né? Então, esse carinha aqui, ó, tá encaixando, certo? Tá um pouquinho, tá pressionando um pouquinho as pernas. Não sei se vocês conseguem ver que ela tá angulando, tá? Mas se eu fizer força, ele vai até o final. Então, não vou mexer com ele, já que ele conseguir encaixar ele, tá certo? Então, eu vou acertar o furo aqui para esse azulzinho aqui e já volto. Bom, ó, voltei aqui, né? Ó, então consegui encaixar o azul e aí é só ir colocando os outros componentes, né? Então o diodo, né? Vou dobrar aqui e colocar e aí é só seguir bem o layout que vocês têm acesso, tá? Caso algum componente não consiga, pega um alicate, tá? Ou você dobra ele de uma forma diferente, certo? Ou você pega um alicate e puxa ele aqui pelo outro lado, tá certo? Que nem esse diodo aqui é um pouquinho maior do que eu esperava, tá? Ó, um pouquinho maior. Então ele tá dobrando muitas perninhas aqui. Eu vou ter que dar um jeito nele aqui, tá? E aí testando com todo mundo, tá, gente? Não, sem exceção. Ver quem precisa de algum ajuste e quem vai conseguir ficar sem ajustar,
tá certo? Então, eu vou montando aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar como é que ficou esse final, né, da placa aqui, antes de soldar. Bom, ó, então aqui tá a nossa plaquinha, né, ó, tudo montado, certo? Ó, os diodos são realmente, ó, maiores, então os da frente, aqui da parte de cima, né, a plaquinha olhando de cima, ela é assim, eu consegui encaixar pelos furos que fiz. Esses daqui eu teria que fazer furos mais distantes e apesar de ter espaço para isso, eles ficaram um pouquinho saltados, deixei os dois alinhados da mesma forma, tá? Mas tá aqui todos os componentes. O meu LM317 eu tenho um dissipador e para o potenciômetro eu tenho um knob ali para colocar nele na hora de fazer a conexão. Isso aqui já é questão de acabamento. O dissipador é bom ter, mas também é questão de acabamento. E eu também não vou colocar assim exatamente o knob agora, porque isso daí vai ser para um outro momento onde eu vou colocar numa caixinha e tudo mais. Eu vou soldar tudo aqui para primeiro a gente ter o teste da placa, tá certo? Então, vocês já fizeram solda uma vez, então não é segredo para ninguém, certo? Como fazer esse tipo de serviço, tá? Então tá aqui o ferro, né? Tá quente. Então lembrando, pedaço de estanho, certo? Pedacinho de estanho qualquer aqui, minha plaquinha. Só vim aqui com ferro de solda e encher ele de estanho, certo? Bom, eu vou terminar de soldar aqui a plaquinha e aí já vou vir com ela preparada para os nossos testes finais, tá certo? Valeu! Bom, ó, tá aqui então a nossa plaquinha, ó, toda montada, certo? Todas as soldas aqui, nenhuma solda fria, tá? Onde deu mais trabalho foi o componente de 3 terminais, certo? Mas aqui já tinha feito um teste de continuidade e vi que não bipou, então tá tranquilo aqui, tá? Então é a hora de testar. Eu já deixei montado aqui o multímetro, certo? Ó, pra gente. O transformador tá aqui, essa criança que eu falei para vocês nos vídeos da simulação, tá? Lembrando que na nossa simulação ele varia, né? Depende do simulador, mas vamos colocar de 1.2 até uns 31 volts, né? Vamos ver se a gente consegue essa mesma variação. Então, vou apoiar aqui um instante o celular, certo? Vou deixar aqui. Vou conectar o meu transformador na tomada. E pronto, pelo menos o LED aqui, ó, ligou. E eu tô mais ou menos aqui com 1 volt, né? Um LED bem forte, ó, como vocês podem ver, tá? Eu tô aqui com 1 volt. Eu vou mexer aqui então no meu potenciômetro. Vou tentar tirar o reflexo aqui, ó. Estou mexendo no potenciômetro. É melhor eu mostrar, né? Para ninguém falar que é montagem, né? Aí, ó, 31 volts no final, certo? Voltando aqui. Então ele está bem baixo, na verdade. Ele chega no 1, né? E aí aqui ele vai subindo, né? Bem progressivo. Lembrando que se fosse logaritmo no meu potenciômetro eu conseguiria algo melhor. Dá para ver no último vídeo, quando eu faço a simulação do Proteus, que no logaritmo fica um pouquinho melhor. E também, isso aqui é somente a plaquinha do circuito eletrônico. Eu ainda não posso falar que seria uma fonte totalmente, porque ainda falta montar numa caixinha bonitinho e tudo mais. Mas isso vai ficar para um outro episódio, tá? Então tá aqui, ó, para vocês verem esse circuitinho funciona 100%. Eu vou ficando por aqui. Valeu!